Em abril de 1885, nas terras que hoje abrigam o distrito de Barão Geraldo, em Campinas, ainda se encontra uma pedra de arenito rachada ao meio, com manchas escuras que a chuva nunca conseguiu apagar. Essa marca no chão da antiga fazenda Mendanha guarda segredos de uma primavera que mudou para sempre a região, numa história que inspirou décadas depois a personagem de Maria Bruaca em Pantanal, aquela mulher que desafiou o coronelismo rural. A diferença é que Maria Dolores Mendanha realmente existiu, e sua vingança foi muito mais sangrenta. Antes de continuar, comenta tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. A fazenda estendia-se por 240 alqueires entre as colinas de São Benedito do Campo, atual região metropolitana de Campinas. Maria Dolores herdara tudo aos 32 anos, quando seu pai sucumbiu à demência que consumira sua mente durante 2 invernos consecutivos. Os registros da Câmara Municipal de 1884 mostram uma mulher solteira controlando patrimônio avaliado em 80 contos de réis. Fortuna que incluía 60 cavalos árabes importados e 120 pessoas escravizadas. Na sociedade paulista da década de 1880, uma herdeira sem marido representava anomalia perigosa. As famílias influentes da Surraad sussurravam que Maria precisava de orientação masculina para administrar negócios tão complexos. O Correio Paulistano de março de 1885 publicou anúncio discreto. Procura-se administrador experiente para a fazenda de gado. Preferência a candidatos com conhecimento em equinos de raça. O anúncio não mencionava que a proprietária recusara sistematicamente todos os pretendentes apresentados pela elite campineira. Joaquim Santos chegou em abril com 2 companheiros, os irmãos Silva. O trio carregava cartas de recomendação de fazendeiros do Vale do Paraíba, documentos que hoje sabemos serem falsificados. Santos apresentava-se como especialista em doma e reprodução equina, com cicatrizes no rosto que atribuía a acidentes com potros bravios. Na verdade, as marcas vinham de brigas em tavernas de Taubaté, onde fora expulso após tentar extorquir dinheiro de viúvas proprietárias. A primeira semana transcorreu sem incidentes. Maria observava os novos funcionários com desconfiança natural, mas reconhecia que precisava de ajuda para manter a fazenda funcionando. Os cavalos árabes exigiam cuidados especiais, ração importada do Rio de Janeiro e acompanhamento veterinário constante. O rebanho representava o orgulho da família Mendanha, animais que participavam de exposições em São Paulo e geravam renda substancial através da venda de potros para criadores de outras províncias. Em maio, as primeiras irregularidades surgiram nos registros da fazenda. Maria descobriu sacos de ração premium sendo substituídos por milho comum, enquanto os capatazes alegavam que os fornecedores haviam atrasado as entregas. O livro de controle mostrava anotações em caligrafia desconhecida, números que não correspondiam aos gastos reais. Quando questionado, Santos respondeu que estava modernizando o sistema de administração, implementando métodos mais eficientes e caingis aprendidos em outras propriedades. O primeiro confronto direto aconteceu numa manhã de junho, quando Maria flagrou os irmãos Silva vendendo aveia de qualidade superior para comerciantes de Campinas. Os homens alegaram ter autorização verbal para negociar excedentes, mas Maria jamais dera tal permissão. A discussão escalou rapidamente, com Santos intervindo para defender seus companheiros. Dona Maria, a senhora precisa confiar em quem entende do negócio, declarou com um tom condescendente que fez o sangue da mulher ferver. As semanas seguintes trouxeram descobertas mais perturbadoras. Ferramentas desapareciam dos galpões, porteiras eram deixadas abertas durante a noite e alguns cavalos apresentavam ferimentos inexplicáveis. Maria intensificou a vigilância, passando noites inteiras percorrendo a propriedade com uma lamparina na mão. O cheiro de melaço fermentado pairava nos estábulos, misturado ao odor acre de couro molhado e madeira apodrecida. Dr. Sebastião Moreira, veterinário da região, começou a fazer visitas mais frequentes à fazenda. Homem viúvo de 50 anos alegava preocupação com a saúde dos animais, mas seus olhares prolongados para Maria revelavam intenções que iam além do cuidado profissional. A mulher recebia suas atenções com cortesia fria, desconfiando de qualquer homem que demonstrasse interesse súbito por sua companhia ou propriedade. Em agosto, Maria interceptou correspondência entre os capatazes e fazendeiros vizinhos. As cartas discutiam preços de cavalos que não estavam à venda, sugerindo negociações secretas.
Uma missiva em particular mencionava acordo com a viúva do Mendanha, termo que enfureceu Maria por 2 motivos. Primeiro, ela não era viúva. Segundo, ninguém tinha autoridade para negociar em seu nome. A descoberta confirmou suas suspeitas de que os homens planejavam algo maior que simples furtos. Os registros da Delegacia de Campinas, hoje guardados no Arquivo Municipal, mencionam queixa apresentada por Maria Dolores em setembro de 1885. O delegado Antônio Ferreira de Campos anotou: proprietária alega irregularidades cometidas por funcionários, mas não apresenta provas conclusivas. O documento revela o ceticismo das autoridades diante de acusações feitas por uma mulher contra homens com reputação aparentemente sólida na região. O outono trouxe revelações que abalaram as certezas de Maria sobre o passado de sua família. Vasculhando documentos no escritório paterno, encontrou contratos secretos firmados com comerciantes de São Paulo. Seu pai prometera parcelas da fazenda como pagamento por serviços futuros, acordos que ela desconhecia completamente. A descoberta explicava por que os capatazes demonstravam tanta confiança em suas ações, como se possuíssem direitos legítimos sobre a propriedade. Outubro chegou com chuvas torrenciais que isolaram a fazenda do resto da região. As estradas vicinais tornaram-se intransitáveis, criando atmosfera de claustrofobia que intensificava as tensões. Maria passou a trancar as portas da casa grande durante a noite, mantendo um facão de cortar cana ao lado da cama. O som de cascos inquietos ecoava através das madrugadas, misturado ao barulho da chuva batendo nas telhas coloniais. Foi durante uma dessas noites tempestuosas que Maria descobriu sinais de invasão em sua casa. Documentos haviam sido mexidos, gavetas reviradas com cuidado e marcas de botas com barro seco no assoalho da sala. Alguém procurava algo específico, provavelmente o testamento paterno ou escrituras da propriedade. A violação de sua privacidade transformou desconfiança em paranoia, convencendo-a de que os capatazes planejavam muito mais que roubos simples. O livro de registro da Irmandade do Rosário de Campinas, preservado na Igreja do Rosário, contém anotação curiosa de novembro de 1885. Missa mandada. Rezar pela alma do finado Mendanha, encomendada por pessoa anônima. Maria jamais solicitara tal serviço religioso, sugerindo que alguém tentava estabelecer precedente legal de que ela não era a única herdeira legítima da fazenda. Dezembro trouxe a descoberta mais chocante. Maria interceptou carta dirigida à comerciante de gado de São Paulo, assinada pelos 3 capatazes. O documento oferecia lote completo de cavalos árabes, com documentação em ordem para entrega em fevereiro de 1886. O preço combinado era de 40 contos de réis, mais da metade do valor real do rebanho. A carta incluía garantia de que todos os aspectos legais seriam resolvidos, até a data da transação. A estratégia dos criminosos começou a ficar clara através de outros documentos encontrados escondidos no celeiro. Os homens haviam contratado advogado em São Paulo para questionar legalmente a capacidade de uma mulher solteira a administrar propriedade de tal magnitude. O argumento baseava-se em interpretação distorcida do Código Civil, alegando que Maria necessitava tutor masculino para validar transações comerciais importantes. Janeiro de 1886 revelou a extensão da conspiração. Maria descobriu que Doutor Moreira colaborava secretamente com os capatazes, fornecendo informações sobre a saúde dos cavalos e orientações legais sobre sucessão de patrimônio. O veterinário havia desenvolvido laços românticos falsos para ganhar acesso aos segredos da família. Traição que representou golpe devastador na já frágil rede de apoio da mulher. Os registros criminais da época eram fragmentários, mas investigações posteriores revelaram que Joaquim Santos e os irmãos Silva faziam parte de rede organizada especializada em apropriar propriedades rurais. O grupo havia executado esquemas similares em pelo menos 3 fazendas do Vale do Paraíba, sempre seguindo o padrão idêntico: infiltração como funcionários, manipulação legal e eliminação dos proprietários legítimos através de acidentes convenientes.
O plano para neutralizar Maria foi descoberto através de documentos escondidos na sela de um dos cavalos. Os criminosos planejavam provocar queda que a deixaria com sequelas permanentes, criando justificativa legal para que um administrador assumisse o controle da fazenda. O escolhido seria naturalmente um dos próprios conspiradores, que já possuía procuração falsificada para agir em nome da proprietária incapacitada. February chegou carregado de tensão que parecia contaminar até os animais. Os cavalos demonstravam nervosismo crescente, empinando sem motivo e recusando-se a obedecer comandos familiares. O cheiro de pólvora velha pairava nos estábulos, sugerindo que armas haviam sido escondidas na propriedade. Maria começou a carregar um rosário de madeira no pescoço, não por devoção religiosa, mas porque as contas ocultavam lâmina pequena, mas eficaz. A revelação final veio através de carta interceptada no Correio de Campinas. O remetente identificava-se como primo legítimo da família Mendanha, alegando direitos hereditários sobre a fazenda. Este parente desconhecido coordenava toda a conspiração através dos capatazes, permanecendo nas sombras enquanto manipulava eventos para destruir o legado que o havia excluído décadas antes. Maria percebeu que enfrentava inimigo muito mais perigoso que simples criminosos oportunistas. Março de 1886 trouxe mudanças dramáticas na rotina da fazenda. Maria dispensou todos os funcionários, exceto os 3 capatazes, alegando necessidade de reduzir custos. Na verdade, queria isolar os criminosos, impedindo que testemunhas presenciassem o que planejava fazer. As pessoas escravizadas foram transferidas para a fazenda vizinha, sob pretexto de proteção contra bandidos que supostamente rondavam a região. A atmosfera de terror intensificou-se durante as últimas semanas. Maria passou a dormir nos estábulos, alegando vigiar os cavalos mais valiosos. Mantinha sempre por perto uma bilha de cachaça, não para beber, mas porque o recipiente de barro ocultava ferro de marcar aquecido em brasas constantes. O instrumento serviria para muito mais que identificar animais perdidos. As contradições nos documentos oficiais começaram a aparecer sistematicamente. O livro de registro da fazenda apresentava datas que não correspondiam aos eventos reais, nomes trocados em anotações importantes e lacunas estratégicas em períodos cruciais. Maria estava preparando álibi documental para os eventos que sabia serem inevitáveis, criando confusão que dificultaria investigações futuras. A tempestade de abril chegou com violência incomum para a estação. Ventos derrubaram árvores centenárias e raios iluminaram o céu com frequência aterrorizante. Maria aproveitou o caos natural para executar seu plano, sabendo que os gritos seriam abafados pelo barulho da chuva e trovões. Os capatazes foram atraídos aos estábulos sob pretexto de proteger os cavalos do temporal. O que aconteceu naquela noite permanece envolto em mistério, mas testemunhas relataram sons que marcaram para sempre a memória da região. Gritos masculinos ecoaram através dos vales, seguidos por ruídos que sugeriam luta desesperada. O cheiro de sangue seco misturou-se ao odor de madeira encharcada, criando atmosfera que parecia contaminar o próprio ar da fazenda. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações. Maria foi encontrada 3 dias depois por vizinhos preocupados com o silêncio da propriedade. A mulher estava em estado de choque aparente, incapaz de explicar coerentemente o que havia acontecido. Seus cabelos, antes completamente negros, apresentavam mechas grisalhas que não existiam na semana anterior. O olhar transmitia a experiência de horrores que nenhuma pessoa deveria testemunhar. Os 3 capatazes jamais foram encontrados. Suas roupas e pertences pessoais permaneceram nos quartos dos funcionários, mas os homens desapareceram como se tivessem sido engolidos pela terra. O delegado Campos anotou em relatório: a ausência de sinais de luta ou violência nos aposentos dos desaparecidos. Possível fuga durante temporal. O documento oficial ignorava evidências perturbadoras encontradas nos estábulos. Os cavalos árabes apresentaram recuperação surpreendente nas semanas seguintes ao desaparecimento dos capatazes. Animais que demonstravam sinais de desnutrição e comportamento errático voltaram à condição física excelente, como se um peso terrível tivesse sido removido de suas vidas. Maria retomou os cuidados obsessivos com o rebanho, mas nunca mais contratou funcionários homens para trabalhar na propriedade.
Dr. Sebastião Moreira abandonou abruptamente a região, alegando ter recebido proposta de trabalho em Minas Gerais. Antes de partir, foi visto queimando documentos no quintal de sua casa, incluindo papéis que vizinhos juraram reconhecer como correspondência da Fazenda Mendanha. O veterinário nunca mais foi visto em Campinas, e tentativas de localizá-lo em outras províncias fracassaram completamente. Os registros da Câmara Municipal mostram que Maria continuou pagando impostos da fazenda regularmente até 1891, quando vendeu a propriedade para comerciante paulista. O comprador era homem conhecido por adquirir terras com histórias complicadas, geralmente por preços muito abaixo do valor de mercado. Maria mudou-se para São Paulo, onde desapareceu entre a população crescente da capital provincial. A Fazenda Mendanha nunca recuperou sua prosperidade anterior. Sucessivos proprietários relataram dificuldades inexplicáveis. Cavalos que se recusavam a entrar nos antigos estábulos, ferramentas que desapareciam misteriosamente e sensação constante de estar sendo observado. A propriedade mudou de mão 5 vezes em 10 anos, sempre, vendida por preços decrescentes. Moradores da região desenvolveram tradição de evitar a antiga fazenda após o anoitecer. Histórias sobre aparições e sons inexplicáveis começaram a circular entre as famílias locais. Lendas que persistem até hoje entre os descendentes dos colonos da época. Alguns juravam ouvir relinchos fantasmagóricos durante noites de tempestade, ecos de cavalos que pareciam correr desesperadamente através dos campos abandonados. A verdade sobre os eventos de abril de 1886 pode ter morrido com Maria Dolores Mendanha. Os documentos oficiais da época são contraditórios e frequentemente inconclusivos, situação que pode ter sido deliberadamente criada para confundir investigadores. O caso permanece oficialmente arquivado como desaparecimento por causas desconhecidas, classificação que encobriu uma das vinganças mais meticulosas já executadas no interior paulista. Hoje, no local da antiga Casa Grande, ergue-se condomínio residencial de luxo. Poucos moradores conhecem a história sombria do terreno, mas alguns relatam fenômenos estranhos. Sons de cascos durante madrugadas silenciosas, cheiro de couro molhado sem explicação aparente e a sensação perturbadora de estar sendo observado por olhos invisíveis. A pedra rachada ainda marca o local onde começou uma história de justiça, que transcendeu os limites da lei civilizada. A história de Maria Dolores Mendanha revela aspectos obscuros do Brasil escravista que preferimos esquecer. Numa sociedade onde mulheres eram propriedade dos homens tanto quanto as pessoas escravizadas, ela escolheu a violência primitiva como única resposta possível à conspiração que ameaçava destruí-la. Não foi barbárie. Foi justiça de uma época em que a lei protegia apenas os poderosos, e os fracos precisavam criar suas próprias formas de sobrevivência. O debate entre história real e lenda urbana permanece em aberto. Os documentos existem, mas podem ter sido forjados. As testemunhas relataram eventos impossíveis, mas o trauma coletivo pode distorcer memórias. O que sabemos com certeza é que algo aconteceu naquela fazenda em 1886. Algo terrível o suficiente para marcar para sempre a consciência de uma comunidade inteira. E talvez seja melhor que alguns segredos permaneçam enterrados junto com seus protagonistas, nas terras vermelhas de Campinas, onde a chuva ainda não conseguiu apagar todas as manchas do passado.